Olá, eu queria começar lendo Mateus 24, verso 3, que diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhes perguntaram em particular: conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá da sua vinda e de tudo acabar? Esse texto bíblico aqui, a palavra vinda pode ser traduzido pela palavra presença. Na maioria das Bíblias, na maioria das versões está escrito vinda. Mas os nossos irmãos testemunhos de Jeová, por exemplo, na Bíblia deles está escrito a sua presença. E eles creem que Jesus não voltará de forma gloriosa. Qual a verdadeira tradução? Ambas estão corretas, mas o que quer dizer esse texto? Jesus de fato virá de forma gloriosa em que todo olho o verá? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos começando este programa onde todas as suas dúvidas podem ser respondidas à luz da Palavra de Deus. Este é o programa Na Mira da Verdade, onde você pergunta e a Bíblia responde. Mas quem está na mira para dar a sua resposta, baseando nela, na Palavra de Deus, é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito? Mais uma vez estamos aqui, Tito e eu, com você, amigo telespectador, para estudarmos a Bíblia. Desejamos apresentar aqui para você respostas bíblicas objetivas, obviamente, não temos o tempo para aprofundar muitas questões, mas acreditamos que essas respostas objetivas e bíblicas vão incentivar você a buscar na Bíblia as respostas a tudo aquilo que você precisa. Você vai perceber que a Bíblia realmente tem as melhores respostas para as nossas questões existenciais. Então envie a sua pergunta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vai ser uma satisfação para nós ajudá-lo em suas questões religiosas. De fato, para a gente é uma grande alegria poder estarmos nesse programa, fazendo esse programa todas as semanas aqui. Já estamos no ar aí há quase 16 anos e é com grande alegria, com grande prazer que nós estamos sempre aqui toda semana para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Esse é um programa em que você pergunta e a Bíblia responde, mas sempre todos os nossos telespectadores têm a chance de aprender. As perguntas são as mais diversas, mas na Bíblia a gente pode tirar essas dúvidas e aprender e crescer cada vez mais em sabedoria na Palavra de Deus. Portanto, faça sua pergunta, participe do programa. Às vezes você pode pensar assim, nossa, a minha pergunta, já fiz a pergunta, mas ela nunca é pescada. Não desanime, continue, faça sua pergunta. Eu vejo aqui tem pessoas que mandam todas as semanas e é isso mesmo, a qualquer momento ela entra no ar. Tire as suas dúvidas, se ela for boa, de repente ela aparece aqui, ó, é fisgada e você vai ter a sua resposta. Não desanime não, participe. Eu falo daqui a pouquinho, você que está assistindo aí, quem sabe pela primeira vez, como que você faz para mandar a sua pergunta para eu pescar aqui ao vivo no programa, tá bom? Mas nós abrimos o programa sobre um assunto que é bastante discutido aí com relação à vinda de Jesus e é em virtude desse texto aqui de Mateus 24, 3. Porque a palavra vinda que está escrita aqui nesse texto, na maior parte das traduções, ela também pode ser traduzida como presença. Na Bíblia Novo Mundo, por exemplo, na Bíblia dos nossos queridos irmãos Testemunhos de Jeová, está como presença e eles creem que Jesus não voltará de forma gloriosa. E o que isso pode definir? Será que esta palavra define se Jesus vem ou não vem de forma gloriosa? O que se diz sobre esse texto, professor Leandro Quadros?
Queria que você explicasse, inclusive, quero dizer que essa pergunta, se eu não me engano, está também no guia de estudo Na Mira da Verdade, hein? Essa pergunta, se eu não me engano, deixa eu até dar uma folheada aqui, professor. Página 72. Ah, tá mesmo? Tá mesmo. Página 72? Olha aí, então. Muito bem, mas dá sua resposta aí, depois eu falo um pouquinho sobre essa revista aqui, ó. Muito bem, eu respondo, depois eu falo um pouquinho dessa revista, mas como é que é isso, professor? Essa palavra, de fato, ela tem esse peso e define se Jesus vem ou não vem de forma gloriosa? Tito, essa é uma questão muito importante porque muitas testemunhas de Jeová sinceras acompanham o nosso programa e realmente têm uma crença diferente sobre a volta de Cristo. Por exemplo, eles argumentam que a palavra grega para vinda, no versículo 3 de Mateus 24, a palavra parousia, significa presença. Por que eles argumentam assim? Porque eles não creem no segundo advento glorioso de Cristo. Eles acreditam que Cristo está espiritualmente presente neste mundo até o momento em que ele vai manifestar-se, vai manifestar o seu reino milenal, durante o milênio aqui na Terra. Por exemplo, aqui na revista, e depois nós vamos dizer para o nosso telespectador como que ele pode ter essa revista, num site oficial, né, das Testemunhas de Jeová, é dito o seguinte, comentando Mateus 24:30, que fala que Cristo virá nas nuvens do céu, esse site oficial diz o seguinte, isso quer dizer que as pessoas vão perceber sua vinda, mesmo sem poder vê-lo com os olhos físicos. Então, olha que interessante a interpretação. Eles acreditam que a volta de Cristo será percebida, mas não vista. E aí você pode perguntar, telespectador, então o que as testemunhas de Jeová dizem de Apocalipse 1:7, por exemplo, que diz que vem com as nuvens e todo olho o verá. No livro Raciocínio à Base das Escrituras, página 436, eles falam o seguinte, que os olhos do entendimento verão a Jesus e não os olhos físicos. Então veja, é uma série de interpretações que exige uma resposta. E que resposta nós oferecemos? Em primeiro lugar, realmente a palavra grega parousia, ela pode ser traduzida por presença. Mas a questão é, e aqui está o pulo do gato, diríamos assim, a palavra parousia na Bíblia é traduzida por uma presença invisível e que depois se manifesta de uma forma visível? A resposta é não. Na própria tradução do Novo Mundo, você vai perceber que a mesma palavra grega, parousia, não é traduzida por presença secreta, diríamos assim. 1 Coríntios 16:17 é um desses textos. Diz assim, ó, mas eu me alegro, Paulo falando, com a presença, o parousia, de Estéfanas, de Fortunato e de Acaio, porque compensaram a ausência de vocês aqui. Imagine Paulo estar alegre com a presença secreta de Estéfanas, Fortunato e Acaio. Não tem lógica. Ele estava alegre com a parousia, com a presença destes homens, porque ele pôde vê-los e ser confortado por eles. Além de 1 Coríntios 16:17, a tradução do Novo Mundo em 2 Coríntios 7, verso 6, traduz o texto também da seguinte maneira, né? Mas Deus, que consola os desanimados, nos consolou com a presença, ou parousia de Tito. Então não é uma parousia secreta, é uma parousia, uma presença visível. Tá bom? E quando você avalia o contexto de Mateus 24, quando você percebe que no verso 27 a volta de Cristo é comparada a um relâmpago, quando você percebe que no versículo
31 é dito que é ao som de trombetas e acompanhada dos anjos, é impossível a palavra parousia se referir a uma presença invisível. Então, a palavra parousia se refere a uma presença visível e por isso que ela é mais bem traduzida por vinda neste contexto. E se colocar presença, não é uma presença invisível. Para você ter acesso a essa explicação completa e a outros textos difíceis sobre a volta de Jesus, você pode ter o acesso a essa lição, que é a lição de número 10 da nossa revista Na Mira da Verdade. Aqui na revista Na Mira da Verdade, nós disponibilizamos 10 lições, 9 lições são a respeito de 9 doutrinas e nós selecionamos alguns dos principais textos mal compreendidos acerca dessas doutrinas. Mateus 24:13 é um dos textos mal compreendidos sobre a volta de Cristo. Há textos também sobre o suposto arrebatamento secreto e nós contextualizamos isso aqui à luz da Bíblia. E há outros textos, outros assuntos, né, que você pode aqui estudar. O que você vai fazer? Para você estudar sobre esses textos difíceis da Bíblia, você vai ligar para nós agora mesmo. E a nossa equipe vai enviar para você esta revista. Você não vai pagar nada por ela. Você vai ligar para 0 operadora 12 2127 3121. Vou repetir o número. 0 operadora 12 2127 3121. E você vai fazer o seu cadastro e você vai receber a sua revista Na Mira da Verdade para você aprofundar-se no estudo da Palavra de Deus. Nós abordamos aqui cerca de 40 textos difíceis. Existem muito mais, obviamente, mas aqui nós abordamos estes e acreditamos piamente que você vai ter uma visão muito diferente daquilo que o texto bíblico realmente ensina sobre vários assuntos. Por exemplo, alguns textos difíceis sobre a divindade de Jesus, alguns textos difíceis sobre a doutrina da lei, alguns textos difíceis sobre a doutrina do sábado, sobre a morte, inferno, dom de línguas. Muitos irmãos pentecostais vão se beneficiar desse estudo sobre o dom de línguas. Por quê? Você vai perceber, meu irmão pentecostal, que mesmo você não falando em línguas, você é batizado com o Espírito Santo. O dom de línguas não é o único dom por meio do qual o Espírito Santo manifesta que você é batizado nele. Tá bom? Então não deixe para depois. Peça a sua revista agora mesmo. Ao longo do programa, Tito e eu vamos continuar oferecendo para você, porque temos a plena convicção de que Deus usará esse material para aumentar o seu conhecimento das Escrituras. Muito bem, professor, muito bem. Para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas por SMS ou também pelo WhatsApp, pelo número 12 981510101. Pode mandar também através das nossas redes sociais, no Facebook, namiradaverdade.nt, no Instagram, @namiradaverdade, e ainda tem o nosso blog, hein? novotempo.com/namiradaverdade. Deixa eu até ver se ele já está no ar aqui, o nosso blog, que você pode participar também. Você tem várias formas, ele já está no ar lá. Ele está no ar lá. Você pode mandar também no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Você pode fazer a sua pergunta sem preconceitos, pergunte o que você quiser. Por exemplo, essa chegou aqui pelo nosso SMS. Quem está mandando é a Manuela e o Wilson, que estão acompanhando aqui o nosso programa. E ela pergunta, professor, o seguinte: já que nós falamos dos nossos irmãos Testemunho de Jeová, tem uma outra pergunta aqui, só que agora sobre os nossos irmãos Mormons. E ela pergunta o seguinte: de onde os Mormons tiraram na Bíblia de que pode se batizar por um morto, né? Como se fosse por uma procuração, né, professor? Alguém que morreu, um Mormon pode se batizar por ele, né? Como uma forma de amor. Onde é que na Bíblia fala sobre isso, professor? Lembrei do texto. O texto no qual ele se baseia é 1 Coríntios 15, verso 29. Vou ler o texto
E, obviamente, uma leitura isolada do texto pode dar margem a essa interpretação, mas eu quero contextualizar para ajudar você e os nossos sinceros irmãos mormons a perceberem que o texto não está apoiando o batismo pelos mortos. 1 Coríntios 15, 29 diz assim: "Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos?" Esta expressão, os que, ela é interessante. Eu até destaquei aqui na minha Bíblia, e eu vou explicar o porquê. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Primeiramente, não há dúvida de que Paulo fala de um costume de batizar-se no lugar dos mortos. Então ele fala realmente disso no verso. A questão é, isto era praticado pelos cristãos ou por não cristãos? Por não cristãos. Porque no verso 29 fala assim, ó: "Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos?" Nesta argumentação, o que está acontecendo aqui? Os coríntios não estavam acreditando na ressurreição. E Paulo está, além de fazer essa defesa, está extremamente chateado com eles. Ele diz o seguinte: como que vocês não acreditam na ressurreição? Se não existe ressurreição, no verso 17, por exemplo, ele fala: Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é vã. E se não há ressurreição, no verso 18, os que dormiram em Cristo pereceram. E aí, para reforçar o seu argumento de que era horroroso, vergonhoso, cristãos duvidarem da ressurreição, Paulo cita uma prática não existente entre os cristãos para argumentar o seguinte: olha, se há pessoas que se batizam por causa dos mortos, porque creem numa ressurreição futura, como que vocês não vão crer na ressurreição? Então você percebe? Paulo está citando um costume, não fazia parte dos cristãos, mas ele não está apoiando esse costume, ele está só citando como parte do seu argumento para mostrar que a ressurreição é algo real. Pessoas, mesmo não cristãs, acreditavam nela. E para finalizar, lembra-se de Romanos 14, 12, também escrito pelo próprio Paulo. Ninguém vai ser salvo de carona. Então, o que ele diz aqui em Romanos 14, 12? Que a salvação é uma questão individual. Eu não posso aceitar a Jesus como Salvador no lugar de um familiar. E aí Romanos 14, 12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, esta forma de Deus julgar individualmente nos mostra que Paulo jamais estaria apoiando a ideia de alguém batizar-se no lugar de alguém ou de alguém ir para o céu de carona, diríamos assim. Muito bem, muito bem. Nós temos que ir para o intervalo, mas como o professor disse, você pode pedir o seu guia de estudo. Revista Esperança Novo Tempo, Na Mira da Verdade. Esse é o curso bíblico aqui do programa Na Mira da Verdade. Peça gratuitamente, ligue agora, 0 Operadora 12 2127 3121. Faça o seu cadastro e receba na sua casa sem pagar nada, tá bom? É um presente nosso. Nós temos o WhatsApp também, se você quiser, você que está com o telefone na mão, se quiser mandar um WhatsApp para a gente, o número é 12 98152, ou melhor, 98244 4449. Tá aí aparecendo na TV, né? 98244 4449. Você pode pedir essa revista e ela vai chegar na sua casa aí sem pagar nada, tá bom? Muito bem, nós temos que ir para o intervalo rapidinho, mas aproveite aí o intervalo, use as redes sociais Facebook e Instagram para fazer sua pergunta. Lá sempre tem um videozinho para você colocar a sua pergunta. Eu abro o videozinho, pego a sua pergunta aqui. E também pelo SMS 12 981510101 e também o WhatsApp. Só que eu peço para você uma gentileza. Vocês ouviram agora um barulho aqui. As pessoas às vezes ficam ligando para esses números que eu passei aqui, para esse número. Esse telefone ele não vai atender a ligação. É só para você mandar a sua pergunta por escrito, tá bom? Para eu poder ler aqui e pegar a pergunta. Então,
Participe, mande a sua pergunta através do WhatsApp e SMS. Não sai daí não, a gente vai para o intervalo rapidinho. Aproveite o intervalo, faça sua pergunta, a gente volta já já. Já estamos de volta, participe, mande as suas perguntas, como por exemplo a Morgana Partoski. Ela perguntou sobre o rebatismo. Olha o que ela diz, professor. Meus queridos, boa noite. Professor, a minha dúvida é sobre o rebatismo. Meu pai conheceu parte do evangelho numa igreja evangélica, se batizou e aceitou Jesus, mas ainda não tinha mudado alguns hábitos de vida, como por exemplo o fumar. Hoje já é liberto do vício, há alguns anos frequentamos a igreja adventista e todos da família fomos batizados, mesmo já tendo aceito a Cristo em outra congregação. Mas ele insiste em dizer que não tem a necessidade de um rebatismo na igreja adventista, porque já desceu as águas uma vez. Que conselho você daria para ele? Eu ficaria muito grata se vocês pudessem me ajudar, pois esse posicionamento dele me entristece muito. Professor, como que a gente pode ajudar aqui a Morgana, até biblicamente, a questão do rebatismo? Você já falou algumas vezes aqui sobre a questão do rebatismo. O que você pode dizer hoje aí, mais uma vez, para a gente tentar responder essa pergunta? Veja, há algum tempo eu vi na internet uma pessoa sincera dizendo que o rebatismo é uma das características de uma seita, né? Eu discordo totalmente, porque em Atos 19... nós percebemos que Paulo batizou novamente nas águas 12 discípulos. Eles haviam sido batizados no batismo de João e, obviamente, para marcar a entrada deles na igreja cristã e para eles receberem ali o Espírito Santo, Paulo os batizou novamente. Óbvio que nós não podemos dizer também que o texto ordena o rebatismo. Ele não proíbe, não ordena, mas tem um exemplo aqui em Atos 19, 1 a 6. Então eu acredito que afirmar que o rebatismo de certa forma é uma característica de uma seita, eu acho um grande exagero, a não ser que chamemos Paulo de sectário também, em Atos 19, 1 a 6. Agora, eu concordo que temos que ter um cuidado com isso. No caso do seu pai, eu não tenho todas as informações necessárias para dar um posicionamento. O que eu posso te falar em linhas gerais? Se o seu pai aceitou a Jesus como Salvador e ele viveu os princípios da fé dele, e ele teve recaídas na questão do cigarro, mas ele não abandonou a fé, ele estava lutando contra o seu problema, o seu pecado, o seu vício, ele é livre para escolher uma profissão de fé ou um novo batismo. Eu não posso falar isso de todos os casos, isso tem que ser avaliado numa igreja local. Mas, por exemplo, qual é a opinião oficial da igreja adventista? Nós temos no livro Evangelismo, escrito por Ellen White, cofundadora do Adventismo e que cremos que recebeu o dom profético, não canônico, obviamente, a Bíblia não precisa de complemento, né? Mas o livro Evangelismo, se eu não estou enganado, a partir da página 372, ou 373, a partir dali, ela dá uma opinião muito equilibrada sobre o assunto. Ela diz assim que se um irmão já foi batizado nas águas e viveu os princípios da sua fé, ele não deve realmente ser coagido a um novo batismo, tá? Agora, se ele foi batizado nas águas, apostatou-se, publicamente ele desfez aquele, entre aspas, casamento público com Jesus. Aí, num caso desses, um rebatismo é recomendável. Agora, essa pessoa viveu os princípios da sua fé, temos que deixar que o Espírito Santo diga para ela se uma profissão de fé será o suficiente ou se ela quer refazer a sua caminhada espiritual por meio de um novo batismo. Tá? Então, neste caso, temos que ter muito cuidado, equilíbrio, né, para não banalizarmos o rebatismo, por mais que não vejamos na Bíblia uma proibição para o mesmo.
Muito bem, professor Leandro Quadros. Olha, tem uma pergunta aqui pertinente ao dia de hoje aí. Nós estamos próximos aí da Páscoa. Eu, inclusive, quero aproveitar e convidar você a participar de um programa todo especial de Páscoa que nós vamos fazer aqui na TV Novo Tempo a partir do dia 18, 19 e 20. Esse final de semana nós vamos ter uma programação muito especial às 8h30 da noite com o pastor Robson Aleixo. Então, se prepare aí, coloca aí na sua agenda, dia 18, 19 e 20, essa semana, agora, nós vamos ter um especial de Páscoa. E eu queria convidar você a participar junto com a gente a partir das 8h30 da noite, tá bom? A pergunta que chegou aqui foi, deixa eu ver, o Gideon. O Gideon, ele pergunta, posso comer carne na Páscoa? Professor Leandro Quadros, essa é uma pergunta que sempre nesse período chega. Mas por que as pessoas não comem carne nesse período da Páscoa, professor? A gente vê aí que as peixarias sempre se programam, né? Nas cidades tem lugares que se coloca uma vendinha de peixes ali. Qual que é o objetivo de não se comer carne os cristãos aí, né? Eu percebo que, eu acredito que os católicos, né, não comam carne nesse período. Qual o sentido disso? A gente pode ou não pode comer? Veja, obviamente para a fé católica não se recomenda comer a carne, né, nesse período da Páscoa. É uma forma de penitência, é uma forma de adoração que eles têm. Eu acho isso um erro? Não. O ideal seria não comermos carne em momento nenhum, né? Porque a melhor dieta que existe para a saúde é a vegetariana. Agora, nós precisamos ter em mente que a Bíblia não ensina isso, né? Na Bíblia, por exemplo, quando a Páscoa era celebrada, se comia o cordeiro. Agora, o que a Bíblia proíbe mesmo em relação à carne? Isso é bem claro no texto bíblico em Levítico 11 e Deuteronômio 14. O que a Bíblia proíbe é o ingerir carnes imundas em qualquer momento do ano. Então a Bíblia, antes de existirem os israelitas, lá em Gênesis capítulo 7, verso 2, quando Deus deu a Noé as instruções para recolher os animais na arca, a fim de preservar as espécies, lá em Gênesis 7, 2, Deus já faz a distinção entre animais puros e impuros, indicando o quê? Que esta é uma lei dietética de saúde dada antes de existir qualquer israelita. Então, é um erro um irmão católico não comer carne na Páscoa? Não é um erro. Deixa ele, né, seguir aquilo que a sua fé está dizendo, já que isso não é uma heresia. Agora, ao mesmo tempo, não dá para dizer que há base bíblica para isso, porque não há. O que a Bíblia fala realmente é que, primeiro, a dieta ideal de Deus é a vegetariana, em Gênesis 1, 29, e a Bíblia fala em Gênesis 7, verso 2, que Deus fez uma distinção entre animais puros e impuros. Então, já que Deus liberou o uso de certas carnes, há essa distinção. Então, essa distinção em Gênesis 7, 2 nos impede de crermos que Levítico 11, Deuteronômio 14 é só para os israelitas. Porque essa distinção foi feita antes. E aqui na revista Na Mira da Verdade, eu abordo alguns desses textos utilizados contra o regime dietético da Bíblia. Você pode pedir agora mesmo para a nossa revista para estudar também esta lição. Ligue agora mesmo, 0 operadora 12 2127 3121, e você vai estudar textos indevidamente usados contra a orientação bíblica para não se consumir carnes imundas. Muito bem, muito bem. Mas aproveitando o ensejo, nós fomos às ruas e nós temos uma pergunta que chegou pra gente aí. Vamos ver o vídeo que mandaram pra gente. Olá, meu nome é Raquel, eu sou de São Paulo e eu tô aqui para perguntar como que a Páscoa do Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo.
Aí, professor, interessante essa questão. Como é que a Páscoa lá no Antigo Testamento apontava para Cristo? E se é que apontava de fato, é isso mesmo? E aí, professor? Raquel, muito boa sua pergunta, muito obrigado. Raquel, para nós começarmos a entender isso, temos que ler Êxodo capítulo 12. Neste momento, a Páscoa é instituída. E olha o que acontecia neste momento da Páscoa. A partir do versículo 5, ó. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Olha que interessante. Quando que a Páscoa foi instituída? Deus estava libertando o povo de Israel do Egito. E eles deveriam celebrar a palavra Páscoa, né? Quer dizer, a passagem deles, a libertação deles. E como que isso era celebrado? Com um cordeiro sem defeito. E o sangue deste cordeiro, olha que interessante, ele era passado nos umbrais da porta para indicar que aquela família acreditava na provisão de Deus para protegê-los da 10ª e última praga sobre o Egito, que era a morte dos primogênitos. Eles deveriam celebrar a Páscoa, imolar o cordeiro, colocar o sangue no umbral da porta e comer aquela carne. Quando você vai para o Novo Testamento, você percebe que aquele cordeiro era um símbolo de Jesus Cristo. Por exemplo, em João 1,29, quando Jesus se aproxima de João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo é comparado ao Cordeiro sacrificado no lugar do pecador e que protege o pecador, diríamos assim, da morte eterna. Um outro texto muito significativo está em 1 Coríntios 5, verso 7. Esse texto é mais claro ainda. Ali Paulo fala de Cristo como sendo o Cordeiro Pascal. Então você percebe? Páscoa e Cordeiro estão intimamente relacionados a Jesus Cristo. Então leia Êxodo capítulo 12, leia João 1,29, 1 Coríntios 5, 7 e há outros textos que obviamente eu não estou me recordando agora, para você perceber que realmente a celebração da Páscoa tem tudo a ver com o sacrifício substitutivo de Cristo. Assim como os israelitas foram protegidos pelo sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, você e eu, por exemplo, seremos protegidos das últimas pragas que cairão sobre o mundo pouco antes da volta de Cristo pela fé no sangue do Cordeiro. E nós seremos libertos, somos libertos, não da escravidão egípcia, mas do poder do pecado pela fé no sangue substituto do Cordeiro, Jesus Cristo. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou acompanhando aqui os nossos queridos pelo Facebook também. Obrigado pela sua participação aqui no Facebook. E também acompanhando por aqui o pessoal do WhatsApp, viu? Tem uma pergunta aqui do WhatsApp muito interessante. Quem mandou foi a Patrícia Sá. Ela diz o seguinte: segundo o Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, nós gentios ficamos obrigados a seguir o que ali foi determinado. Como fica então a questão dos dízimos e a guarda do sábado e outros mandamentos? Poderia me explicar? Desde já agradeço, que Deus abençoe sempre vocês. Olha aí, professor, o que foi dito ali no concílio
de Jerusalém em Atos 15 e tem alguma coisa a ver com os mandamentos de Deus também? Essa pergunta é muito boa, porque muitos cristãos argumentam que, pelo fato de não ser dada uma orientação aos gentios para guardar o sábado, isso indicaria que o sábado era apenas para os judeus. Mas este argumento, para ser correto e justo, deveria considerar, por exemplo, que realmente aqui em Atos 15 não foi dada orientação para os gentios dizimarem. Então isso significa que o dízimo é só para a igreja e não para os gentios, só para os judeus e não para os gentios? Então esta argumentação contra o sábado, ela não faz sentido, né? Por que o sábado e o dízimo não são mencionados aqui nos versos 28 e 29, e bem como outros mandamentos? Aqui também não diz para eles não matarem e não roubarem, porque não era este o problema dos gentios. Qual era a questão aqui envolvida? Aqui havia uma controvérsia se os gentios deveriam ou não se circuncidarem. E o Concílio de Jerusalém decidiu que a circuncisão não era um princípio de ordem moral. Foi ensinado por Deus no Antigo Testamento, era um recurso pedagógico para ensinar lições espirituais, e aí os gentios foram desobrigados dessa prática para se tornarem cristãos. E aí no verso 28 é dito: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos, bem como o sangue, porque era o problema deles, né? Os gentios eram muito envolvidos com idolatria, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Então, o Concílio de Jerusalém não fala do sábado, não fala do dízimo, não fala de outros mandamentos, não porque tudo isso foi abolido, mas para mostrar que o problema dos gentios estava relacionado à sexualidade, à idolatria e a comer carne com sangue, tá? E uma prova de que os gentios conheciam muito bem a guarda do sábado está no verso 21. Olha como as pessoas não analisam o contexto e acabam argumentando de uma forma indevida. Aqui é dito, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então os gentios já estavam familiarizados com a prática de ouvir a palavra na sinagoga aos sábados. Então realmente este argumento, com base em Atos 15 para a abolição do sábado, é um argumento totalmente insustentável do ponto de vista contextual. Ok, muito bem. Nós temos que ir para o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta aqui em aberto, hein? Quem mandou foi o Valdemor, ele é membro da Assembleia de Deus, fã desse programa, ele diz, aprendo muito. Pesca aí. Pescou, meu irmão. Pescou a sua pergunta e ele diz, qual a diferença do Armagedon e da batalha final? Ou ambas são a mesma coisa? Não sai daí não, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. A pergunta do Valdemor é o seguinte: qual a diferença entre Armagedon e a batalha final? Ou se ambas as guerras é a mesma coisa? Professor Leandro Quadros, como é que é isso? Como que a gente responde essa pergunta aqui do irmão Valdemor, que ele é da Assembleia de Deus? Meu irmão Valdemor, obrigado por acompanhar o nosso programa, e a todos os nossos irmãos da Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, né? Muitos irmãos nos acompanham de várias denominações religiosas, obrigado. Todos os nossos irmãos pentecostais, nossos irmãos católicos também, que com carinho acompanham o nosso programa. Veja bem, meu irmão, a batalha do Armagedon é descrita em Apocalipse 16, 12 a 16. Muitos cristãos creem que é uma batalha literal que vai haver no Oriente Médio, mas quando analisamos o texto percebemos que não. É uma batalha a nível espiritual, né?
E nós acreditamos que esta batalha final entre os filhos de Deus e os poderes das trevas realmente está relacionada à batalha final lá de Apocalipse 13. Lá em Apocalipse 13 nós percebemos que dois poderes representados por duas bestas, um poder religioso e um político, se unirão. Vai haver uma união entre igreja e Estado e os filhos de Deus serão perseguidos por isso. Esta perseguição de Apocalipse 13 se constitui nessa batalha do Armagedon em Apocalipse 16, 12 a 16. Eu vou recomendar para você 2 livros. Você pode adquirir um deles, que já vai ser o suficiente. Mas vou deixar aqui 2 livros a outros, para você estudar esse assunto de um ponto de vista historicista. Tá? Porque tem o método preterista, o futurista, e eu vou lhe recomendar esses livros que abordam o Apocalipse e especialmente a Batalha do Armagedon, de um ponto de vista historicista, que é o método correto para interpretar as profecias. O primeiro livro que eu lhe indico é o livro Pelo Sangue do Cordeiro, de Vanderlei Dornelles. Você pode adquirir este livro no site da Novo Tempo, novotempo.com/loja. Você vai lá na lupinha de busca e digita, por exemplo, Sangue do Cordeiro. E aí vai aparecer o livro Pelo Sangue do Cordeiro, de Vanderlei Dornelles. Esse é um livro muito importante para você estudar sobre esse tema. E se você quiser se aprofundar em Apocalipse 13, aí você pode digitar na lupinha Apocalipse 13, que é um livro de Mervyn Moore. Tá bom? Então há outros livros. Há um livro, por exemplo, um comentário do Apocalipse, de Ranko Stefanovic, né? Que você também pode procurar ali no site. Qualquer uma dessas obras que você ler será muito interessante. Mas, em primeiro lugar, devido à sua pergunta, eu recomendo Pelo Sangue do Cordeiro, de Vanderlei Dornelles. novotempo.com/loja. Olha, professor, eu tô acessando aqui, ó, tem aqui, ó, livros recomendados pelo Na Mira da Verdade, hein? Tá poderoso você, hein? Olha aí, rapaz, quem te viu e quem te vê, hein? Muito bem. Tem uma pergunta aqui que chegou pelo nosso YouTube. Você que está nos acompanhando através do YouTube, obrigado pela sua participação aí. O YouTube nós estamos transmitindo ali no canal da Novo Tempo ao vivo. Você pode mandar a sua pergunta para a gente através do YouTube. Essa pergunta que mandou foi o Lucas. Ele diz o seguinte, ela está relacionada a Daniel capítulo 10, versículos 13 e 20. É literal que Gabriel lutou contra os 2 demônios e que Miguel interveio para ajudá-lo? Como é que é isso, professor? Que luta é essa com demônios aí que o anjo Gabriel enfrentou e depois Miguel, o próprio Jesus, veio intervir? Olha, os intérpretes diferem na interpretação deste capítulo e do conflito cósmico entre o bem e o mal. Eu não sou um erudito, obviamente, sou um estudante da Bíblia, mas eu vejo mais uma argumentação mais sólida quando se argumenta que esta batalha realmente foi literal. E eu vou explicar o porquê. Quando a Bíblia diz que os anjos, em Hebreus 1,14, são espíritos, isso não significa que sejam seres imateriais no sentido de que não é possível tocar neles, tá? Então esse é o primeiro ponto. São seres espirituais, têm uma outra forma, uma outra natureza, não tem carne e osso, é óbvio, tá? Agora, eu não vejo na Bíblia um ser espiritual como sendo algo etéreo. Eu acredito, por exemplo, que você vai poder dar um abraço no seu anjo da guarda quando você conhecê-lo na eternidade. Agora, esta batalha que ocorreu aqui, ela não pode, na minha percepção, ser apenas uma batalha argumentativa. Ali fala realmente de um demônio influenciando, sim, o príncipe da Pérsia. E aí, quando Gabriel vem atender a oração, o anjo Gabriel vem atender a oração de Daniel, ele leva 21 dias
para chegar até Daniel. Eu não consigo imaginar 2 anjos poderosos batendo boca por 21 dias. Para mim isso é ridículo. Mas eu tenho que respeitar quem pensa diferente, porque tem uma percepção diferente da minha e pode ter, obviamente, muito mais erudição do que eu. Ok? Mas eu não consigo ver um bate-boca de 21 dias e depois Miguel vindo para bater um pouquinho mais de boca e resolver a situação. Eu vejo isso como uma batalha literal, real, entre as forças das trevas, ao ponto de Miguel ter de vir dar apoio para que o anjo Gabriel pudesse seguir ali com a sua missão de dar a resposta que o profeta Daniel precisava. Então eu particularmente vejo o conflito cósmico entre o bem e o mal, mesmo que seja entre seres espirituais, eu vejo como uma batalha realmente de contato. Não é uma coisa simplesmente argumentativa, eu não consigo perceber desta forma. Agora, respeito, obviamente, quem pensa diferente, até porque isso não vai ser aqui um ponto, né, de salvação. Muito bem, professor. Agora aqui o pessoal do Facebook, a Márcia Martins, ela pergunta o seguinte: hoje eu li lá em Mateus 11, verso 3, que João Batista chegou a duvidar de quem era realmente Jesus. Isso de fato aconteceu? João Batista, ele que preparou o caminho para Jesus, ele batizou Jesus, ele em algum momento teve dúvida de quem era Jesus, professor? O que acontece aqui, João Batista, como qualquer ser humano, estava preocupado com a sua vida. Ele estava no cárcere, iria ser decapitado, obviamente, e aí quando ele manda perguntar a Cristo a respeito, ele não tinha dúvidas de que ele era o Messias. Só que ele estava mais ou menos dizendo o seguinte: olha, como que você sendo o Messias vai me deixar aqui? Entendeu? E aí olha o que acontece aqui, amigo telespectador. Isso aqui é uma lição para nós. Jesus não deu a João Batista a resposta que João Batista queria. Jesus deu a João Batista a resposta que João Batista precisava. E isso aqui não é fácil. Eu várias vezes eu esperei certas respostas de Deus e Deus não deu as respostas que eu queria ouvir. Ele deu as respostas que eu precisava ouvir e não é fácil isso, mas é necessário. Porque quando Deus dá as respostas que nós precisamos é porque Ele nos ama e sabe qual é a melhor resposta para nós. E aí Jesus, ele pergunta no verso 3, não é? És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Ou seja, você é o Messias e vai me deixar aqui? E Jesus respondendo disse-lhes, veja, não deu a resposta que João Batista queria. Eu vou aí tirar você do cárcere e vou provar para você que sou o Messias. Não, ó. Ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João Batista entendeu a resposta e aceitou a resposta que Jesus queria dar, porque era aquela que João Batista precisava. Que coisa, né? Muito bem. Olha só, agora eu estou vendo aqui, tem uma pergunta capciosa. Vamos ver como que o professor vai responder. Essa pergunta veio lá do Marcelo Jorge, ele é de Campinas. Eu quero entender o que ele quis perguntar aqui para você, hein, professor? A igreja protestante vai se unir ao poder político em Apocalipse? Não é a igreja apostólica romana e os Estados Unidos que irão se unir? Me tira essa dúvida, por favor. Que história é essa que ele perguntou aqui? Igreja protestante, igreja católica, Estados Unidos, lá no final dos tempos, em Apocalipse, é mencionado alguma coisa sobre isso?
Eu vou mencionar esse assunto brevemente porque ele é muito amplo e se eu abordar ele de uma forma com alguns detalhes e não outros, eu poderia estar sendo aqui irresponsável e não ajudar as pessoas a entenderem a nossa posição sobre o texto. Veja, o que nós percebemos em Apocalipse 13, tá? Nós percebemos em Apocalipse 13 que vai haver a união, sim, de um poder religioso e de um poder político. Nós cremos, com base numa interpretação protestante que era predominante ali até o século XIX, entre protestantes de fala inglesa, nós cremos que esse poder político, esse poder religioso será Roma papal, ou seja, vai haver um ressurgimento do papado com seu poderio que havia no período medieval, vai haver esse ressurgimento. E nós cremos que no futuro, não hoje, possivelmente, por ser a grande potência mundial, o segundo poder, a segunda besta que emerge da Terra, representará, não representa hoje, que isso fique bem claro, representará os Estados Unidos da América. Então, com base no historicismo, nós cremos que vai haver uma união entre papado e Estados Unidos da América para impor um sinal da autoridade papal. Nós cremos, sim, que muitos movimentos religiosos, inclusive o protestantismo, vai se unir a este movimento, em torno de duas doutrinas principais, observância do domingo e imortalidade da alma. Mas não cremos que todos os protestantes farão isso. Por quê? Por exemplo, nós somos protestantes. Os filhos de Deus se encontram sinceros tanto no meio protestante quanto no meio católico e em outras denominações religiosas. Então nós não podemos com isso pensar os protestantes ou os católicos, não. Nós se referimos aqui a sistemas doutrinários. Então vai haver uma união entre esses pontos, não é? E aí, obviamente, vai haver uma perseguição religiosa. Para você se aprofundar nesse assunto, para eu não ser irresponsável em dar essa breve introduçãozinha e não deixar você munido de materiais e argumentos para você se aprofundar nesse assunto, então aí você vai ler o livro que eu indiquei antes para um outro telespectador, que é o livro Apocalipse 13, de Mervyn Moore. Ali ele apresenta as razões bíblicas e históricas para esta interpretação. Essa não é uma interpretação majoritária, né? Irmãos protestantes, amigos católicos, irmãos católicos têm outras formas de interpretar Apocalipse 13, ok? Mas cremos que essa nossa interpretação, ela se sustenta melhor biblicamente e com os dados históricos que nós temos do que ocorreu com o cristianismo ao longo da história. Então você vai digitar novotempo.com/loja, na lupinha lá procura Apocalipse 13 e você vai ver um livro de Mervyn, tá assim Mervyn, né? Mervyn Moore. Este livro seria muito interessante você se aprofundar. Agora você pode também se aprofundar mais ainda lendo o livro O Grande Conflito de Ellen White, para você conhecer esta interpretação. Sobre a possibilidade de o domingo estar envolvido nisso no futuro, não hoje, tem um outro livro que você pode adquirir, né, que fala sobre a lei dominical, que é um livro de Alonzo, com Z, T. Jones. Procure esse livro também na loja da Novo Tempo e você vai ter aí um material bem sólido para você estudar esse assunto que é amplo e complexo. Muito bem, professor, a gente se encontra a semana que vem, se Deus quiser. Até lá, Tito, obrigado, amigo telespectador, por acompanhar o nosso programa. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.